Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês uma palavra boa da parte de Deus, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 11, o versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse que é uma palavra, meus amigos e meus irmãos, mas não é bem uma palavra, isso é um convite maravilhoso da parte de Deus para a humanidade. Veja que convite maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu nunca vi um convite igual esse. Não tem na terra um convite igual esse. Esse é um dos convites maior para o ser humano, para a humanidade. Um convite glorioso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde que você encontra um convite igual a esse? Não tem. Pode existir no céu um outro convite semelhante a eles, mas aqui na terra não tem, porque os convites daqui... Deixa eu contar um convite para vocês que aconteceu. Janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fizeram um convite para o povo ir numa casa de show, dançar, se alegrar. E o que aconteceu? Aquele convite foi tão maravilhoso aos olhos daquele povo que a casa de show encheu aquela casa. E tarde da noite, eu não sei que hora, porque eu li isso no jornal Folha de São Paulo, mas não tinha o horário, que pegou fogo naquela casa. E o fogo se lastrou. E chegou a matar 242 pessoas. Mas o que eu quero falar com isso foi um convite também. Foi um convite. 242 pessoas morreram. Agora, mudando para esse convite de Jesus. Veja bem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, veja que há uma diferença muito grande do convite do ser humano para o convite de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um dia eu ouvi esse convite. Presta bem atenção. Um dia eu ouvi esse convite, e eu estava cansado, eu estava perdido, eu estava desanimado, eu estava agoniado. E quando o irmão, o pastor dirigiu o culto, chamou um irmão do meio da igreja, ele foi lá e ele leu esse versículo e perguntou: quem quer aceitar Jesus? E eu fui, eu aceitei. Na mesma hora, não teve trabalho nenhum. Eu fui lá e aceitei. Sabe o que eu fiz errado ainda, irmão? Eu fui andando, eu era para ter ido correndo, passando por cima do povo. Mesmo que passasse por alguém, atropelasse, porque um convite desse ninguém pode perder, ninguém pode demorar. Você tem que correr e aceitar na hora esse convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que aconteceu com a minha vida? Se eu falar, vocês não acreditam. A minha vida nada dava certo. O dinheiro que eu ganhava não dava para me comer. Eu passava fome. Eu trabalhava, mas o dinheiro não dava. Porque eu tinha muitos vícios, eu fumava, eu bebia, eu jogava. E outros vícios, e o meu dinheiro não dava. E eu passava fome direto. E depois que aceitei esse convite de Jesus, sabe o que aconteceu? Nunca mais eu passei fome. E a minha vida mudou. Entendeu? Nem roupa sequer eu tinha. Ou eu tinha 2 mudas de roupa quando eu tinha muito. Hoje eu abro meu guarda-roupa, é tanta roupa que às vezes eu dou para o povo. Vou morrer e não gasto as roupas que eu tenho. Glória a Deus, né? Então veja que convite maravilhoso. Mas esse convite não é só para essa vida aqui. Não, Jesus não disse que era só para essa vida aqui, para você melhorar de vida como eu melhorei. Não, esse convite é para a vida eterna. Você melhora a sua vida material e melhora a sua vida espiritual. Você crê nisso? Então, aceite esse convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Isso é um convite maravilhoso. Não tem igual a esse convite. O que eu quero falar para vocês que pode ter no céu, mas aqui na terra não tem. Porque mesmo que te faça um convite, vem para você ganhar o mundo todo. Mas Jesus disse que ainda que o homem ganhe o mundo inteiro e perda a sua alma, que recompensa tem? E você não vai conseguir ganhar o mundo todo. Não, não tem. Ninguém vai te dar o mundo todo. Sabe por quê? Porque o mundo é de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por um tempo, o mundo é nosso, porque a gente mora aqui. Mas e quando você sair daqui? Para onde você vai? Então aceita esse convite de Jesus, que não tem outro convite melhor do que esse. Deixa eu te falar uma experiência que eu tive na vida. Eu estava na minha casa, quando um cidadão bateu na minha porta, no meu portão, e eu fui lá atender. E ele disse, olha, eu sou fulano de tal, eu conheço seu filho Pilatos, e eu passo aqui, converso com Pilatos me ajuda. Aí ele contou a história dele. E eu falei para ele, entra, abri o portão, disse, entra, que eu vou fazer uma oração por você, e vou ler uma palavra para você, e vou te ajudar. E ele disse para mim, você vai ler aquela passagem que todo mundo lê? Eu falei, o que é isso que todo mundo lê para você? Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os crentes lêem para mim essa palavra. Eu falei, os crentes lêem? Ele disse, todos. Aí eu falei, peraí, e você não aceitou ainda? Ele ficou quieto. Você não aceitou essa palavra ainda? Porque essa palavra não é de crente, essa palavra não é de homem, essa palavra é de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que fez esse convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se os crentes fazem esse convite para você, é mandado de Jesus, porque ele disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os crentes se agradam tanto desse convite, como eu me agrado também, a humanidade inteira deve agarrar esse convite que fizeram para você. Olha, meu amigo, eu falei para ele, eu não sei o que eu ia ler para você. Eu ia ler uma palavra para você, porque eu conheço um pouco as escrituras, e ia falar algum versículo para você. Mas como você injeta esse convite, então eu vou ler você que vai ler. Aí abri a Bíblia lá em Isaías e dei para ele ler. Se quiseres ouvires, comereis o bem dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Aí ele leu. Ele ficou tão preocupado que ele disse, me dê uma caneta. Eu dei a caneta para ele e ele escreveu e guardou. Aí eu falei para ele aonde estava o meu filho Pilatos. E ele foi. Meu filho Pilatos estava na igreja. E ele desceu para a igreja, chegou lá, mostrou a Pilatos o que eu tinha lido para ele. Aí o meu filho voltou para casa e chegou em casa e disse, pai, mas que versículo você leu para aquele moço? Eu falei, filho, eu não li. Ele leu. Porque, na verdade, eu não tenho coragem de ler um versículo desse para a pessoa. É a palavra de Deus, não é? Mas eu não tenho coragem de ler diretamente assim para a pessoa. Porque é um versículo muito forte, muito maravilhoso. É uma ordem de Deus. Que se a pessoa obedecer, comerá o melhor dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, é devorado à espada. Aí eu falando com ele ainda, ele disse, quando ele acabou de ler, ele disse, na verdade eu estou ameaçado de morte. Eu falei, você está ameaçado de morte? Disse, estou. E eu falei, se você não obedecer, você vai morrer, porque é a boca do Senhor que eu disse. Mas, meus irmãos, meus amigos, para a glória de Deus, depois, um ano depois, eu encontrei esse moço, ele bem vestido, entendeu? Cabelo penteado, bem arrumado, trabalhando, entendeu? Então veja que ele pode não ter aceitado o convite, mas ele teve medo. Ele teve respeito à palavra que foi lida para ele. Ele teve respeito. E é bom a gente respeitar a palavra de Deus. Mesmo que você não aceite ela, mas não desfaça. Creia na palavra que é a palavra de Deus, que a sua vida muda. Você não vê o nosso irmão Acabe? Quando Elias repreendeu ele, através da palavra de Deus, que ele se humilhou, entendeu?
ele se vestiu de pano de saco e alcançou uns dias a mais. Então é isso, a palavra de Deus faz isso. Quando a gente se arrepende, quando a gente aceita, a nossa vida muda. A minha mudou, e a sua? Não mudará? Será que esse convite não faz, se você aceitar, não muda a sua vida? Mais uma vez, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Parece que eu vejo Jesus Cristo com os braços abertos, chamando, fazendo esse convite tão maravilhoso. Você quer esse convite? Você aceita? Aceite ele. Eu não te chamo para você ser escravo. Eu não estou te chamando para você ser escravo. Eu te chamo para a felicidade, porque eu encontrei felicidade nesse convite, através desse convite, através de Cristo Jesus. Então eu faço esse convite para você. Não eu, o próprio Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outra hora voltarei para falar mais de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.